Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos complementar o assunto que nós iniciamos anteriormente sobre a associação de resistores. Chegou o momento de a gente falar um pouquinho sobre a associação de resistores em paralelo. A principal característica da associação de resistores em paralelo é que todos os resistores da associação estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, a uma mesma DDP. Neste caso, então, como a DDP nos resistores do circuito é sempre a mesma, as correntes serão parciais, ou seja, cada resistor terá sua própria corrente e vai se comportar, portanto, como se fosse um microcircuito independente desse circuito maior. Diferentemente da associação em série, portanto, como as correntes são parciais, eu tenho mais de um caminho para a corrente percorrer, e desta forma, se um elemento do circuito, se um resistor deixar de funcionar, os demais se comportam de forma normal, porque, como eu disse, os circuitos são independentes. Uma característica para a gente identificar a associação em paralelo são os nós. Os nós são os pontos do circuito onde ocorre a divisão da corrente elétrica. Ou seja, eu tenho uma corrente elétrica, toda vez que eu tiver um nó, eu tenho mais de um resistor, então, a partir desse nó, a corrente elétrica fica dividida. Um pouco de corrente para cada resistor, de modo que antes do nó eu tenho a soma das duas correntes, após o nó, cada resistor tem a sua corrente elétrica. Veja o exemplo aí do nosso circuito prático, como é que fica essa ideia do resistor em paralelo e esse conceito de divisão de corrente, esse conceito de nó. Vamos lá para a tela? Aqui nós temos então uma associação em paralelo. Percebam que tanto a primeira lâmpada quanto a segunda estão submetidas a uma mesma diferença de potencial que vem dessa bateria aqui, ok? O conceito de divisão de corrente, observe que eu tenho aqui um amperímetro para medir corrente, então aqui ó, eu tenho 1,5 amperes aproximadamente, desse outro lado aqui 1,5 amperes, percebam que eu tenho um nó aqui nesse ponto, ok? A partir desse nó eu tenho então uma divisão de corrente. Para essa lâmpada eu tenho uma corrente de 0,6 amperes, para essa outra lâmpada eu tenho 0,9 ampere. Ou seja, de acordo com a resistência elétrica dessas lâmpadas, eu tenho uma determinada intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica do circuito é 1,5 e esse nó divide então 0,6 para esse resistor, para essa lâmpada, 0,9 para essa outra lâmpada. Como eu havia dito anteriormente, os circuitos se comportam de forma independente. Isso quer dizer que se por acaso essa lâmpada queimar, a outra continua se comportando de forma independente. Ou seja, não há como na série esse problema de que um elemento do circuito deixa de funcionar e todo o circuito para. Aqui eu tenho mais de um caminho, isso é evidente na hora que eu coloco isso aqui para funcionar. Sobre a corrente elétrica, como eu disse, os circuitos são independentes, então essa lâmpada tinha 0,6 amperes antes, continua tendo 0,6 amperes agora. Então se eu ligar aqui, ó, vocês vão perceber que não se altera a corrente elétrica dessa lâmpada aqui. Okay? O que se altera é quando eu desligo essa lâmpada aqui, a corrente do circuito muda, porque agora eu tenho somente essa lâmpada funcionando. Okay? E aqui o nosso conceito de fusível, né? Percebam que o fusível está aqui associado em série nesse circuito. A corrente que passa nesse fusível é de 1,5 amperes, porque ele está associado em série com o circuito. Esse fusível, ele é um fusível que suporta no máximo 2 amperes. Isso significa que, se por acaso a corrente do circuito exceder esse valor, o fusível vai queimar, ok?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a DDP. Aumentando a DDP, a corrente do circuito vai aumentar também. Então, eu vou aumentar a DDP aqui e vou mostrar para vocês que a corrente que era 1,5 agora está 1,66. E eu vou continuar aumentando a corrente. Fiquem de olho aqui na DDP, na corrente. Tá? Então, à medida que eu aumento a DDP, aumenta a corrente do circuito e a corrente em cada resistor, em cada lâmpada também. Ok? Então, esse nosso fusível, ele suporta no máximo 2 amperes. Eu já estou aqui com 1,82. Então, se eu aumentar mais um pouquinho aqui, ó, observem o nosso fusível. Quando isso exceder 2 amperes, o fusível vai queimar. Ok? Então, o fusível ele serve para proteger o nosso circuito. Isso quer dizer que o circuito foi dimensionado para 2 amperes. Se exceder 2 amperes, o circuito deixa de... o fusível queima e, portanto, a corrente deixa de existir. Sobre os caminhos, né? Só para a gente repetir e reforçar, eu tenho 2 caminhos aqui, esse e esse. Assim como na associação de resistores em série, nessa associação em paralelo, nós também temos o conceito de resistência equivalente, que é aquela resistência que representa representa a resistência de todos os resistores do nosso circuito. Ela é um pouquinho mais complexa do que no caso anterior. Nesse caso da resistência em paralelo, a resistência equivalente em paralelo, ela vai ser uma soma de inversos, como isso que aparece aqui na nossa tela. Então, eu tenho a fórmula geral, que é essa aqui, onde eu tenho a soma das resistências, uma soma inversa. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Mas eu também tenho 2 formas particulares de lidar com isso. Então, para 2 resistores somente, eu posso usar essa fórmula que aparece aqui em cima, resistor equivalente paralelo igual ao produto dos resistores associados dividido pela soma deles. A gente vai fazer já uma aplicação para mostrar como é que isso aqui fica. E quando eu tiver vários resistores iguais, ou seja, quando todos os resistores tiverem o mesmo valor, eu vou usar essa fórmula aqui de baixo, que diz que a resistência equivalente em paralelo é igual ao valor da resistência de um deles dividido pelo total de resistores. Ou seja, se eu tiver 4 resistores de 8, eu vou dividir 8 por 4. Ok? Bom, pessoal, chegou então a hora da nossa aplicação. Então, nós vamos lá para o quadro para ver como é que vai ficar esse conceito de associação de resistores em paralelo na prática. Então, vem comigo. Aqui o nosso primeiro exemplo de aplicação, né? Determinar a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B na associação de resistores a seguir. Então, é uma associação em paralelo. Veja aqui o nó. Nesse ponto eu tenho a divisão de corrente elétrica. Então, aqui eu tenho uma corrente elétrica. Nesse ponto essa corrente se divide um pouquinho para cada resistor. Ok? Muito bem, eu tenho 3 resistores, eu quero achar a resistência elétrica equivalente, vou usar a fórmula geral. 1 sobre resistor equivalente paralelo igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. Isso vai me dar 1 sobre resistor equivalente igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 2. O mínimo é 6, então eu vou ficar com exatamente 6 por 6, 1, 6 por 3, 2, 6 por 2, 3. Isso vai me dar 1 sobre resistor paralelo igual a 6 dividido por 6. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, isso aqui vai dar 1, né? Então, nosso resistor equivalente em paralelo é igual a 1 ohm, ok? Como eu disse, a gente tem algumas fórmulas alternativas, ou seja, para 2 resistores, eu posso usar a fórmula do resistor equivalente paralelo igual ao produto dos 2 resistores dividido pela soma. E para resistores iguais, eu posso utilizar aquela outra equação que diz que o resistor paralelo vai ser igual ao valor do resistor dividido pela quantidade de resistores. Eu posso usar esse conceito aqui, né, se eu quiser. Eu não tenho 2 resistores e também não tenho resistores iguais, mas eu posso forçar uma situação. Se eu pegar aqui, ó, esses dois, somente esses dois, esquecer esse terceiro,
eu posso usar essa primeira equação. Então eu posso fazer resistor equivalente paralelo igual a produto 6 vezes 3 dividido pela soma 6 mais 3. Isso aqui vai dar 18 dividido por 9, que dá igual a 2 ohms. Portanto, eu posso trocar esses dois, isso é o conceito de resistência equivalente, né? Eu posso trocar esses dois resistores por um resistor único de 2. Então, esse circuito, ele muda, ele se altera, e eu tenho um circuito novo agora, constituído de um resistor de 2, que substitui esses daqui de cima, embaixo, outro resistor de 2, ok? Então, eu transformei o circuito em outro circuito. Isso é muito comum a gente fazer no caso de associação de resistores em geral, ok? Principalmente na mista, como a gente vai ver na próxima aula. Bom, então aqui eu tenho dois resistores que são iguais. Agora eu posso usar essa equação aqui de cima, ó. Quando os resistores são iguais, eu divido o valor da resistência pela quantidade. Portanto, eu posso dizer aqui que o resistor equivalente paralelo é igual a 2, que é o valor das resistências, dividido por 2, que é a quantidade de resistores. Ou seja, eu chego no mesmo valor, ok? Isso mostra que, se a gente quiser, a gente pode usar sempre o conceito de resistência equivalente, tá? Ok? A fórmula geral, mas eu posso também fazer de modo particular a resistência equivalente de outros modos. Não tem só esse daqui, tem outras formas de fazer. Mas a gente vai perceber que com o tempo vocês vão pegando o jeito, e com o tempo vocês vão percebendo aí qual que é a forma que você se identifica melhor para resolver a resistência equivalente na associação em paralelo. Esse outro exercício de aplicação, então veja, seja o trecho de circuito representado a seguir, onde a DDP é 24 volts, determine a resistência equivalente. Aqui são dois resistores só, então eu vou usar a fórmula RP igual a produto sobre a soma, que vai ficar 20 vezes 30, 20 mais 30. Isso aqui vai dar 600 sobre 50, ou seja, 12 ohms. A intensidade da corrente elétrica no circuito. No circuito eu tenho U igual a RI, onde o R, como é do circuito, vai ser o R equivalente. Então eu tenho 24 igual a 12 vezes I, o nosso I vai ser então 24 por 12, 2 amperes. A intensidade da corrente elétrica nos resistores R1 e R2. Então, para R1 eu vou ter U igual a R1 vezes a primeira corrente. Então, vai ficar 24 igual a 20 vezes I1. E o I1 vai ficar 24 por 20, 1,2 amperes. Como eu sei que a corrente total é 2 amperes, eu sei que no outro resistor vai passar 0,8. Mas eu vou calcular assim mesmo para ver se o meu raciocínio está correto. Então, vou fazer aqui a mesma coisa que eu tinha feito antes, trocando o resistor agora. O U é 24. Então, vai ficar 24 igual a 32. O nosso I2 vai ser 24 por 30, 0,8 amperes. Então, eu tenho aqui a nossa corrente parcial 2 no resistor 2 e a corrente parcial 1 no resistor 1. Aqui o nosso nó. Então, antes do nó eu tenho 2 amperes, depois eu tenho 0,8 para o R2 e eu tenho 1,2 para o R1. Ok? Então, aqui a nossa associação em paralelo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre associação de resistores em paralelo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Faltou falar de associação mista, que vai ser o assunto, então, da nossa próxima aula. Não percam. Até lá!